Dickens. I'm sorry. Oh, that's all right. A blogueira que esquece de gravar as coisas só vai ver na hora da edição depois de ter gravado tudo com a blusa. Desculpa, cara. Foi mal. Foi mal. Eu falo cara, tá? Liga não. Então, Dorian Gray, o retrato de Dorian Gray, eu li no começo de março. E esqueci de gravar, mas esse livro eu li pro clube do livro que eu tenho com o meu melhor amigo, que é basicamente um clube do livro de 2 pessoas, e que agora entrou mais um, então somos 3 pessoas. A gente não tem o nome, todo mês a gente muda. Então, nesse mês foi tipo o livro de Dorian Gray, aí no mês do Laranja Mecânica foi tipo livro mecânico, a gente vai mudando de acordo com o título do livro, né? Enfim, eu tava muito animada pra ler esse livro e eu tinha começado a ler esse livro. E se eu não tô enganada, O Retrato de Dorian Gray é um livro meio dark academia. Ou não, não sei dizer. Mas ele tem uma coisa meio dark, meio gótico. Mas eu acho que eu fiquei um pouco... Eu criei expectativas demais. Porque assim... eu tava esperando mais da história, sabe? Eu entendi o final, mas eu tava esperando um pouco mais. E aí depois eu fiquei pensando, tá, talvez não seja só a história. Talvez seja alguma coisa com a escrita. E eu amei a escrita. Eu não tenho um A pra falar. Eu amei. Tô com muito calor. Dá pra ver, né? Eu amei a escrita. É exatamente do jeito que eu gosto. É esse drama, é essa falação de coisas bonitas, de coisas pra riscar, que eu amo. Então, o meu tá muito riscado. Cadê? Agora eu não vou achar, mas ele tá muito riscado aqui, ó. Aí eu vou riscando e vou anotando coisas, e enfim, amei, amei de verdade. Esse é um tipo de livro que eu vou ler, eu sei que eu vou ler mais pra frente na minha vida, assim, sei lá, daqui uns 2 anos, 3, 4, 5, mas eu não sei se ele tá um dos meus preferidos da vida, talvez não, mas ele foi um livro que eu gostei muito de ler, assim, tirando essa parte da expectativa da história mesmo, eu gostei muito de ler. Opa, mensagem no WhatsApp. E ele vai falar basicamente sobre esse cara chamado Dorian Gray, que ele é muito bonito, mas ele não tem noção da beleza dele porque ele é muito jovem. E ele tem um cara que pinta o quadro dele e ele fica completamente obcecado pelo quadro. Quando um cara chamado, um lord chamado Henry, que é o meu personagem preferido do livro, porque eu gosto do sarcasmo dele, ele é basicamente a elite britânica, aquele cara que não faz nada e fala sobre tudo como se ele tivesse a vivência da rua, sabe? Tipo, um rapper de condomínio, assim. Ele é basicamente isso. E é muito engraçado, eu acho engraçado. Tipo, é tão ridículo que é engraçado. Eu tô olhando pra mim porque eu tô me vendo pra ver se eu vou começar a suar muito. E eu acho muito engraçado, sabe? Então, tipo, ele tem umas falas elitistas que eu dou risada. Mas eu acho ele meu personagem preferido, assim. E ele vai falando sobre coisas da vida, e esse cara aqui, ele vai meio que sendo influenciado pelo Lord Henry. E aí ele meio que joga, quando ele olha pro quadro, que ele ficou obcecado com a própria beleza, que ele não tinha noção, ele joga uma maldição sobre ele mesmo. Então ele começa ele fica do jeito que ele é no quadro, o quadro dele começa a envelhecer e pegar as coisas ruins que ele começa a fazer a partir daquele momento. E aí, enfim, se você pensou num final clichê, é esse final que vai acontecer. Isso que você pensou, tipo, o que pode dar errado? É isso. Não tem nada de muito surpreendente. Mas, enfim, é uma conversa da elite britânica, eles vão falar sobre beleza, casamento, sobre homens e mulheres e coisas assim. Eu esperei mais, mas diria que uns 4 estrelas, vai. Mas eu esperava mais. Tipo, se você me falar assim, olha, tem um livro que é bem parecido com Dorian Gray, só que melhor, você já me manda o link. Mas enfim, 4 estrelas. É legal. E eu vou ler. Deu pra entender que eu gostei, mas esperava mais, mas é legal, mas nem tanto? Deu pra entender? Porque é isso daí mesmo.
teste pra ver, porque eu não sei como é que tá essa cama, porque eu não tô enxergando nada. E aí eu li Daisy Jones and the Six. Cara, vale o hype. Agora eu entendi as pessoas do TikTok. Eu não sei, deixa eu pensar. O que eu vou falar sobre esse livro? Eu não sei, todo mundo na internet já falou sobre esse livro. Eu não sei se eu tenho alguma coisa mais a acrescentar, mas assim, como uma pessoa que estuda escrita, roteiros e coisas assim, eu achei genial esse livro ter sido feito em falas, em entrevistas, porque você dá um dinamismo de leitura muito diferente. Você corre a leitura muito mais, você não fica presa a detalhes desnecessários ou, sabe, assim, criando cenários. Não, fala o que é importante falar e isso é genial, genial. Enfim, eu quero ler tudo da Taylor Jenkins Reid. Eu acho que eu prefiro esse, a Evelyn Hugo. Eu só li esses dois dela, né? Só Daisy Jones e Evelyn Hugo, mas eu acho que esse aqui é muito melhor. E aí eu comecei, como uma pessoa obcecada que sou, 8 ou 80, entrei na minha fase 80 e comecei a assistir a série e ver todos os vídeos da internet, todos os vídeos da Pud, react da série, tudo. Então, mas eu ainda tô nessa fase. Então, amei. Eu não sei mais o que falar de Daisy Jones. Eu achei sensacional, achei maravilhoso que é de entrevistas, eu estou me repetindo. e é isso. Amei de verdade. Tipo, é aquela leitura que é gostosa de ler. Parece bobinho, mas toca na gente. Então eu achei maravilhoso. Inclusive, aceito recomendações de próximos livros da Taylor pra ler. Não me recomende Colleen Hoover, porque Taylor Jenkins Reid, eu sei que é muito polêmico na internet, mas assim, Taylor Jenkins Reid é muito melhor do que Colleen Hoover. Eu não sei se as pessoas na internet ou no TikTok estão preparadas pra isso, mas tipo assim, se você pegar isso aqui e você pegar a porra do como é que chama aquele negócio? É assim que acaba. Gente, não tem comparação. Não tem comparação. Não consigo entender como as pessoas conseguem encaixar essas duas pessoas na mesma box, porque não existe. Mas enfim, eu não quero ser cancelada logo no começo. Então, é isso. Taylor Jenkins Reid, rainha, Colleen Hoover, nadinha. E aí agora... não quero ser cancelada na internet, já começo falando mal de Colleen Hoover. Mas ó, ontem eu terminei 2 livros. Por incrível, eu terminei esses 2, mas por incrível que pareça, eu terminei esse primeiro, porque eu tava com vontade de estudar. E aí terminei. Ainda preciso passar minhas anotações pro Notion, assim, porque ele é realmente um livro de estudo e tal, então eu quero fazer isso. Vai demorar um tempo, claro. Mas, cara, esse livro... É assim, eu entendo o preconceito que as pessoas têm. Não preconceito, mas assim... Eu entendo que esse não é um livro que você lê o tempo todo. Esses livros de não ficção, eles são realmente mais de estudo, sabe? Que você senta, que você presta atenção, você grifa, anota. Então você tem que realmente estar na vontade. E eu passei a ter vontade de ler mais livros assim exatamente depois que eu saí da faculdade. Mas... eu amo, eu acho muito legal e eu gosto muito porque são temas diversos, sabe? Esse livro em si fala muito sobre o cérebro e como que a gente pensa, tipo, como que o ser humano junta informações para criar uma coisa nova. Então, basicamente, na natureza nada se cria, tudo se transforma. É isso. Então, e aí, o que acontece geralmente em livros de ficção, ele dá uma teoria, ele expressa a teoria dele, e aí ele fica muito tempo dando exemplo. O que pode ser muito chato, mas às vezes pode ser muito bom se você demora pra pegar, sabe? E esse livro aqui, principalmente no final, ontem, eu tava tendo muito insight. Então, tipo assim, eu lia uma coisa, já parava e anotava um monte de outras coisas, sabe? Eu acho que eu demorei uns 3 meses pra ler esse livro. Mas assim, sem pressa, ele nem tava na minha lista desse ano, mas como eu comprei e eu tô naquela de, tipo assim,
tudo que eu comprar nem vai pra estante, vai ficar do lado separado, porque eu quero comprar e ler, eu não quero comprar pra acumular. Preciso desentalhar, não, como é que fala? Desencalhar os livros que estão na minha estante, mas isso vai ser aos poucos. Enfim, esse livro é sensacional. Aqui ele fala que tem um documentário na Netflix, mas eu não sei por que não tem na Netflix Brasil, sabe? Sumiu da Netflix Brasil. Então tô tentando achar ele num site pirata, mas ele fala basicamente isso, de como o nosso cérebro funciona. E tem uma coisa que me marcou muito, que ele fala que isso de a gente, principalmente pessoas ansiosas vão entender, de você ficar criando cenários na sua cabeça, isso é uma coisa do nosso cérebro. Então assim, fez a minha ansiedade diminuir? Não, mas eu me sinto menos culpada. Tipo, não sou só eu, é a humanidade inteira que tem isso. Cientificamente. Não só no TikTok, mas cientificamente. Então, mas é que eu comecei a ler há tanto tempo que eu já não sei mais dar uns exemplos, Mas assim, é muito legal realmente. Ele não entra em temas específicos, então é uma coisa pra leigos. Mas eu vou dar. Deixa eu ver se eu consigo achar. Eu vou dar só um exemplo pra vocês. Ele fala sobre a evolução do iPhone. Ah, tá. Ó, tem uma parte que ele fala sobre Picasso. Quer ver? Oh, meu Deus, eu tinha visto. Onde que está? Que ele fala sobre Picasso e como Picasso tipo, como o quadro dele que surgiu e foi, tipo, nossa, super disruptivo pra época, na verdade não, na verdade ele tem essas e essas referências e aí ele vai mostrando as referências e ele fez outros quadros pra chegar até lá, sabe? Então isso é muito legal. Muito legal. Acho que é esse. Aqui, ó. Tá inclusive no primeiro que ele já começa falando disso, do Picasso. Tipo, esse quadro. E aí, depois ele vai falando, ó. Aí Picasso foi ver uma. Tipo, essa estátua indígena, a estátua ibérica, perdão. Essa estátua ibérica é parecido com isso, entendeu? Então ele vai meio que quebrando a tela pra gente entender que não é uma coisa tipo eureka, e aí a pessoa vira um gênio inalcançável. Não, tudo tem referência. O nosso cérebro, ele tem três etapas para que uma coisa nova surja. Então, enfim, é muito interessante pra quem gosta. Tem aquela coisa de vários exemplos pra mesma coisa, tipo, de verdade, esse livro poderia ter sido metade do tamanho que ele é. Mas você vai, tipo, no prazer de estudar, sabe? Eu achei muito legal, recomendo, não é um livro 5 de 5, mas recomendo. E aí depois dele, eu preciso escolher entre esses dois, que são os meus de 12 livros para 2023, de não ficção. Mas eu não consigo decidir. Esse daqui dá um gancho muito pra esse livro, então eu acho que eu tô mais propensa a ler este livro. Mas esse aqui, cara, ele toca o meu coração. Ambos já comecei e não consegui terminar porque eles são muito bons, então não sei, mas eu acho que eu vou ter que começar por esse exatamente porque eu já tô nesse mood. Eu nem lembro quando foi que comecei a ler O Conde de Monte Cristo. E eu parei, eu fiquei meses e meses e meses sem ler. Só que eu falei, cara, eu preciso terminar, porque eu preciso terminar, eu quero terminar. Tipo, é uma história que eu gosto, eu comecei a contar pras pessoas, e aí eu ficava animado de ler. Só que, tipo assim, a primeira parte, ele é dividido em 5 partes. Acho que a primeira parte é muito boa, então ele é muito rápido. A segunda parte foi a que eu fiquei assim, sabe, porque trocou personagem, eu não tava entendendo onde aquilo tava levando, não tava entendendo nada. Consegui acabar a segunda parte.
comecei a terceira agora. E agora as coisas fazem sentido. Não desista, vai dar tudo certo. Só isso que eu queria falar, que agora eu voltei a ficar animada de ler o Conte. Na página 465. Eu perdi a animação, eu acho que eu fiquei umas 200 páginas enrolando muito. Cara, esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom. Tirando aquela parte que eu não entendi nada, mas agora tudo fez sentido, sabe? Mas assim, repito, pra todas as pessoas que eu falo sobre esse livro se você acha que você já viu uma história de vingança muito boa, isso aqui dá de pau em Avenida Brasil, sabe? Isso aqui é uma novela que dá todas as séries que você já viu. Sei lá, Revenge, eu não sei que porra que existe na internet, na Netflix, em qualquer streaming. Isso aqui é melhor. Isso aqui é muito melhor. Carrie, eu não consegui nem me filmar lendo. Vocês têm noção do tanto que eu li rápido esse livro. Esse livro tá na minha lista de Stephen King do ano. Eu quero começar a ler um pouco mais de Stephen King, porque eu gostei muito sobre a escrita dele, que é um dos meus livros preferidos da vida, e que ele fala sobre o processo dele de escrita e tal. E nesse livro, ele fala muito sobre como foi criar Carrie. E eu já tinha lido O Iluminado, do Stephen King, pro meu TCC sobre adaptações literárias pro cinema. Eu li muito rápido, então talvez algum dia na minha vida eu vá reler esse livro, porque eu acho que eu não tirei o que todo mundo tirou dele, mas eu tava com outro foco. Mas eu queria muito começar a ler Stephen King por Carrie, porque é o livro que ele fala muito sobre a escrita. E eu tava muito curiosa pra ler. E é muito engraçado realmente você pegar a primeira obra de um autor, sabe? Você percebe o quão ele tava cru e o quanto muitas coisas melhoraram. Eu fiquei muito impressionada de Carrie ser tão pequena, porque Stephen King é muito conhecido por ter livros muito grandes. Eu falei, caraca, tipo, 200 páginas, tem literalmente 200 páginas. 199 pra não falar 200. Mas enfim, Carrie vai falar dessa menina, que é uma menina estranha. Ela é criada por uma mãe muito, muito, muito religiosa, e ela começa a desenvolver alguns poderes telecinéticos quando ela tem a primeira menstruação. Então ela não sabe que ela tá menstruando, ela acha que ela tá tendo uma hemorragia, e as garotas começam a zoar ela. Eu acho que todo mundo já sabe a história de Carrie, né? Tipo... E aí ela começa a desenvolver esses poderes até que ela se vinga dessas pessoas, né? Porque essas pessoas vão fazer uma brincadeira. Eu acho que todo mundo sabe que é Carrie, porque, tipo assim, você fala Carrie, tem aquela imagem e tal. Tem 3 adaptações pro cinema, tem uma de 77, tem alguma outra que eu não vou lembrar qual é, que eu não consegui assistir, e tem uma de 2020 com aquela Chloe, alguma coisa, que ela é a loirinha. Eu não gostei de nenhuma, porque eu acho que todas elas tiraram o foco. Elas saíram do essencial, assim, em algum momento, sabe? Tipo... Tem coisas que eu acho que foram muito importantes no livro que não foram passadas na série. Tipo, eu entendo eles terem trocado a cor do vestido que ela vai pra formatura, no final. Todo mundo sabe o final, eu acho que Carrie não é spoiler pra ninguém. No livro, ela vai com o vestido vermelho e tudo tem um significado no livro. Tipo, o sangue tem um significado, o vermelho tem um significado, tudo tem um significado. Tudo, sabe... fecha direitinho, e eu entendi no filme eles terem feito isso, porque daí faz sentido quando o sangue cai na cabeça dela, do vestido mudar de cor, mas tem outras coisas que eu acho que não fizeram sentido, sabe? Tipo assim, eles trocaram o motivo dela, tipo, ela fica com muita raiva na formatura porque o cara morre, no filme, o cara morre, e aí ela, ai meu Deus, estou com raiva de todo mundo, como assim vocês mataram? Ela fica apaixonada pelo cara, e tipo, ela sabe que ele não é apaixonado por ela, sabe? Eu acho que eu já falei demais, eu acho que eu falei até demais, mas assim, no geral, é um livro muito, muito legal de ler. Eu achei
Ele tem uma dinâmica diferente, ele não é completamente fluido de um ponto de vista só. Diferente do Iluminado, então eu tinha um pouco essa coisa. Então ele tem umas pausas, assim, sabe? Que não dá uma fluidez muito fluida. Ele não dá uma leitura muito fluida. Mas, no geral, eu achei o livro muito bom, assim. Tipo, sei lá. Eu indico. Precisando aumentar esse vocabulário. Esse livro foi lançado em 1974, mas ele muito bem poderia ter sido lançado ontem, porque eu acho que é um tema que não muda, sabe? Por mais que você saiba, tipo, eu acho que todo mundo sabe sobre o que é Carrie, e eu comecei sabendo mais ou menos, porque eu nunca nem tinha visto o filme, mas sabe aquela coisa que parece que é um senso comum? E mesmo assim o Stephen King consegue fazer uma coisa que te prende, porque ele vai te dando pitadas de informação. Então, realmente te prende. Como eu falei, não deu tempo de eu gravar a leitura. Até porque eu li à noite, né? Ele te prende muito, muito. Você quer saber, por mais que você saiba o que acontece, você quer saber como acontece. Tipo, tá, me fala mais, me fala mais. A hora que você vê, acabou. E é muito bizarro porque é muito engraçado o que a gente tem de referência, porque eu assisti a série da Boate Kiss há um tempo atrás e a cena do baile era só isso que eu conseguia pensar. E é muito bizarro mesmo você ter essa referência na cabeça lendo uma coisa que tem um outro ponto por causa da... Foi um mix de sentimentos. Mas eu tô ansiosa pra ler. Eu não sei qual vai ser o próximo do Stephen King que eu vou ler no ano que vem. Me deu até vontade de ler outro esse ano, na verdade. Tão bom que foi, tipo, muito rápido e, sabe? E pra ser muito sincera, talvez eu vou falar uma coisa... Dos 2 livros que eu li do Stephen King, eu tô tentando ter cuidado com as palavras, mas dos 2 livros que eu li do Stephen King, eu sei que ele é o cara, tipo, gênio do terror e tudo mais, mas assim, eu quero ler agora, e eu não sei se eu vou me arrepender no futuro de falar isso, mas eu quero ler uma coisa que, tipo assim, eu fique realmente com medo. Tipo, eu não posso ler esse livro à noite que vai me dar medo, sabe? Talvez eu me arrependa muito de falar isso. Até cuspi. Talvez eu me arrependa muito de falar isso, mas agora eu tô tipo assim, e aí, Stephen, vamos lá. Eu quero ver o medo, eu quero ver o terror, eu quero... Tiro, porrada e bomba. Eu quero isso, eu quero terror psicológico, eu quero não conseguir dormir, eu quero, tipo, dormir de luz acesa. É isso que eu quero, é tipo, game on. Eu tô... Mentira! Priscila do futuro, se você se ferrou, desculpa. Ele é bom, mas não é surpreendente, mas ele te prende, mas é clichê, mas é uma sessão da tarde. Isso aqui é uma sessão da tarde. É isso. Esse é o resumo do livro. 4 estrelas. Eu acabei de ler Abby, e eu não gosto de falar mal de livro dos outros, mas assim, foi decepcionante. Não gosto de falar mal, mas eu tenho que falar, cara, foi muito decepcionante. Sério. Vamos lá. É muito difícil você ler um trabalho tipo Chico Felice e depois você ler uma coisa assim. Quando eu peguei o livro a primeira vez, eu já fiquei me perguntando, tipo, cara, 264 páginas, dá pra resumir a vida da Abby? Se você for uma Wikipédia, dá. E isso aqui parece uma Wikipédia pra mim, tipo... É muito chato. Tipo, dá pra ter um jornalismo literário bom, sabe? Mas é muito chato de ler. E outra, eu sinto que esse livro... Eu imagino que quando você vai fazer uma biografia, você precisa fazer uma coisa que seja atemporal. Então eu, que conheci a Abby no final da carreira dela, eu vou ler, interessada em saber sobre a Abby, e eu vou entender
Mas parece que esse livro foi escrito para ser distribuído entre amigos, famílias e pessoas da época. Porque ele cita pessoas, tipo, tudo bem, ele cita Roberto Carlos. Todo mundo sabe quem é Roberto Carlos nessa época. Mas aí ele vai falando de pessoas que a gente não faz ideia de quem seja. E tá, você não precisa ficar explicando todo mundo, mas assim, resume, né? Então, legal, a Abby teve um começo, ela começou a carreira dela como cantora, é uma coisa que eu não sabia, legal. Só que ele fica parágrafos, juro pra você, não é uma vez, são várias vezes que ele vai falando. A Abby fez o disco tal, aí ele fala um parágrafo inteiro, a primeira canção, aí ele vai falando do disco dela. A primeira canção chama tal e é de fulano e fulano. A segunda tal de fulano e fulano. A terceira tal de fulano e fulano. Sério? Bota um asterisco e bota no final, nas notas. É pra isso que servem as notas. Fiquei muito... olha, eu fiquei muito indignada, de verdade. Eu imagino que pessoas como a Abby tenham vivido uma vida muito boa. E essa biografia parece que foi feita por uma pessoa que queria agradar a Abby. Então, não tinha, tipo assim, parece que se você fizer uma pesquisa, um trabalho da escola sobre a vida da Abby, vai ser isso aqui, sabe? Tipo, você precisou entrevistar alguma pessoa pra ter uma informação. Parece que tudo que tem aqui tá na internet, entendeu? Tipo, eu queria mais, eu queria saber as coisas, eu queria pontos de vista, eu queria o drama, eu queria barraco, confusão e gritaria. Não teve! Aí, não, pera. Eu vou contar pra vocês. Assim, de verdade, eu não gosto de falar mal de livro. E principalmente eu não gosto de falar mal de livro nacional, mas página 130, eu até grifei, falei, tipo, mano, como assim? Ele repete a mesma frase 2 vezes. Aí ele fala, não sei o que ficou popular na TV, nananana, mas não foi só esse Aaron Tex que ajudou a bancar a turnê do cantor americano Ray Charles no Brasil. Tinha sido também o patrocinador do malfadado programa da Abby na Tupi. Pois foi com esse currículo que nananana, Aaron tinha sido patrocinador do malfadado programa da Tupi. Tipo, ele repete. Ninguém revisou? Eu não tô zoando. Tá aqui. Ninguém revisou? Então, assim, de verdade, eu fiquei muito decepcionada. Muito decepcionada. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dar abertura. Tipo, não, cara, eu vou ler biografia de uma pessoa brasileira. Eu gosto muito da Abby, da figura da Abby, sabe, do que a Abby representou pra TV e tal. Eu queria muito saber mais. Então, assim, estou bem decepcionada. E eu não indico, mas eu indico muito a série. Eu comecei a assistir, eu estou no 2º episódio. Eu não sei como vai ser o final. Eu não gravar esse vídeo antes de assistir o final, mas assim, André Beltrão tá maravilhosa. Sensacional. Em 2 episódios eu senti muito mais conexão com personagens, sabe? Eu entendi mais os personagens, as pessoas, eu senti mais o peso da emoção da época, de tudo, do que em 260 páginas. Assim, decepcionante. Ai, eu não gosto, mas é isso. Eu queria muito que fosse... Eu tava muito animada pra ler, mas... 1 estrela. Tá, precisa dar estrela? Se precisar dar, é 1. Se não precisa dar, a gente nem precisa falar sobre isso. Comecei a ler Laranja Mecânica. Esse aqui é um livro do livro de 2 pessoas que eu tenho com meu melhor amigo, que na verdade são 3 agora. E aí, assim, eu até fiz a minha unha pra ficar igual, porque eu tenho essa loucura. Isso aqui é loucura, o nome disso. E eu lembro que eu assisti o filme no colégio e eu fiquei muito traumatizada na cena de estupro. E não é um spoiler, e eu achei que fosse, porque acontece, tipo, no 2º capítulo, essa cena de estupro. Mas, assim, esse nem é um problema, porque a premissa disso é uma violência muito extrema. O problema é que é muito chato. Tipo assim, ele tem essas gírias que você não sabe o que são e que
assim, ele vai colocando no texto e aí você não vai entendendo nada. Originalmente, essas gírias, elas estão ali, elas não são pra ser traduzidas. Elas são pra, tipo, é como se você tivesse mergulhado numa comunidade de adolescentes violentos com gírias que você não entende nada. Então é pra você não entender nada. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não faz sentido. Então, enfim, eu quero terminar de ler, porque eu acho uma obra importante e eu sinto que eu preciso. Não preciso, mas eu sinto que vai ser importante pra mim, né? Ler. Mas tá muito chato. Acabei, finalmente. Foi um sacrifíciozinho ler esse livro, tá? Eu não vou mentir. Eu fiquei um pouco surpresa com o final, eu não me lembrava. Eu não sei se o filme é assim ou não, mas... Inclusive, queria pedir desculpas por isso aqui. Mas é o que tá tendo agora. Eu vou deixar pra gravar amanhã, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiquei um pouco surpresa com o final. Achei otimista pro cenário que ele plantou, sabe? De violência e tudo mais. Eu tô tentando pensar em alguma coisa pra não dar spoilers do livro, mas eu achei que foi... Porque, pelo que eu percebi entre Admirável Mundo Novo e Não Vai Ter Como eu não comparar essas duas obras, porque exatamente no começo, aqui, ele fala dessa tríade, né, eu acho que eu já falei aqui, que é do Laranja Mecânica, Admirável Mundo Novo, em 1984. Então, como eles foram as tríades de distopia desse tempo, eu vou ficar comparando uma com a outra, não vai ter jeito. E aqui é realmente uma história, uma sociedade formada pela violência. Não só do protagonista, mas uma violência como uma forma de... A violência em todas as formas, sabe? E aí aquela coisa da ultraviolência. Eu achava que esse livro era sobre esse personagem, que era um cara... Porque, de novo, eu não lembrava, né, do filme e tal, faz tipo 10 anos que eu assisti. Mas eu achava que era sobre um cara em específico e que ele era muito violento e passou por todo esse experimento aqui. Então, e na real, é a sociedade inteira formada pela violência e que é um tratamento violento em outra forma de violência e que ele é um produto do seu meio e que... Como que eu vou falar isso sem dar spoiler, meu Deus do céu? Eu já não sei mais. Mas enfim, é um livro difícil de ler, chato, não é legal. Mas depois da primeira parte eu achei que ele fluiu um pouco mais, porque você vai acostumando um pouco com algumas gírias. De verdade, eu não lembrava o que acontecia, então eu quero saber o que acontece. Eu não sei se a maioria das pessoas já sabe, mas eu acho que, bom... Vou tomar como exemplo o Conde de Monte Cristo, que eu achei que sabia. É um clássico, mas eu não sabia o que é a história. Então existe esse personagem, o Alex, e ele é um adolescente de 15 anos, ele é muito violento, ele vive numa sociedade muito violenta, e ele sai com os amigos dele à noite pra simplesmente bater nas pessoas na rua, ele gosta de ver sangue, ele gosta de estuprar pessoas, ele é esse tipo de pessoa. E aí uma coisa acontece, ele vai parar na cadeia e ele vira cobaia de um experimento. E ele participa desse experimento e depois ele é colocado em liberdade. E essa era a parte que eu estava mais ansiosa. O que acontece com ele depois dessa liberdade? Eu acho que
por ser um clássico, aquela coisa de todo mundo idolatrar e tal, eu tinha uma expectativa muito alta de novo, assim como em Admirável Mundo Novo. E eu caí no ordinário. E aí eu fiquei pensando que esses dois protagonistas têm muita coisa em comum. Mas não tem como fugir, sabe? Eles têm muita coisa em comum. E eu não sei dizer se isso é a humanidade que tem ali, entendeu? Eu ainda não sei, porque esse, junto com Admirável, é um livro que você termina de ler e ele vai ficar alugando um triplex na sua cabeça, não vai ter jeito. Que você vai ficar pensando, se questionando. Esse é um livro bom pra você ler com outras pessoas, pra ver o que outras pessoas acharam, pra você se perguntar coisas e, sabe, assim como Admirável Mundo Novo. Enfim, eu não sei mais o que dizer, porque eu preciso ainda de um tempo. Mas eu vou repetir no mesmo bloco, eu falei isso 2 vezes. Provavelmente quando eu ler 1984 eu vou falar a mesma coisa. É um livro chato de ler, é difícil. Se você é daquelas pessoas que, eu não estou gostando da leitura, vou abandonar. A gente precisa conversar sobre isso, porque às vezes uma leitura chata traz um tema que seja interessante. E este livro aqui, e ele diz aqui no começo do livro, ele foi feito para ser uma leitura chata, uma leitura difícil, uma leitura que te incomoda, que você vai se forçar a ler aquilo. Muitas páginas eu li sem entender nada do que eu tava lendo, sem entender nada. E aí eu falava assim, gente, eu não tô entendendo nada do que eu tô lendo. Eu falava, tá, o que aconteceu? Acho que aconteceu isso. Tudo bem, então tô entendendo alguma coisa, vamos seguir o jogo. Então é isso, você vai seguindo. Você vê que você tá entendendo um negócio mais ou menos ali, aí você segue. Provavelmente daqui uns 10 anos, a gente vai ler de novo. Quer dizer, a gente não, mas assim, alguma coisa vai te trazer à tona e aquilo lá, e você fala, cara, acho que eu preciso ler esse livro de novo. É isso. Chegamos até aqui para nada. Não, mentira. Chegamos até aqui para ter uma base. É isso. E agora eu estou o quê? Ansiosa para assistir o filme. Porque eu sou dessas. Inclusive, eu não era, quando eu era adolescente, eu não era a pessoa que era contra livros com capas de filmes. E eu acho que este daqui, depois que eu cresci, eu virei essa pessoa. Mas esse daqui eu considero um livro com capa de filme lindo, porque esse livro faz muita referência ao filme. Inclusive tem, isso aqui é do filme. Eu não sei se eu tenho uma opinião. Assim, falei e não falei nada. Por quê? Porque talvez eu não tenha uma opinião formada sobre tudo. Talvez eu ainda não tenha uma opinião. Talvez eu precise de um tempo e de alguns vídeos no YouTube de pessoas que sabem mais do que eu, estudaram mais do que eu, e talvez eu precise reler daqui a um tempo. Vai ser uma tortura de novo, mas enfim. E esse aqui é o saldo dos 2 meses de leitura. Foram 6 livros em 2 meses, o que dá uma média de 3 por mês. O que pra muitas pessoas pode ser muito pouco, mas pra mim é muito bom, porque é mais. Esse ano eu já li mais do que eu li o ano passado inteiro. Então a gente não vai se comparar com os outros, a gente vai apenas evoluir. E é isso. Eu não sei como finalizar vídeo, então